em nome de Jesus, aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 25, a partir do verso 1. E logo depois em Hebreus capítulo 10. Não, os primeiros em Mateus. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim o texto. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lamparinas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo! Sai ao seu encontro! Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o. Então, saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamaram ao Senhor. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não nos conheço. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. E em Hebreus capítulo 10, o versículo 23 diz, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E o versículo 36 diz, porque necessitais de paciências para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, vocês alcançaram a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém. Podeis assentar, irmãos. Esses dois textos, eles falam da nossa maior esperança, o céu. E o texto de Hebreus, ele diz enfaticamente que fiel é aquele que prometeu. Então, uma coisa é certa, Jesus vai voltar, disso não tem dúvida. Disso a gente não tem dúvida. Quer você queira, quer você não queira, Jesus vai voltar. E o que a gente tem que se atentar é se a gente vai para o céu quando ele voltar. Porque ele vai voltar para buscar a noiva dele. Ele vai voltar para buscar o povo escolhido, aquele povo que resolveu confessar a ele como Senhor e Salvador e tem um relacionamento firme com Deus. Porque esse é o propósito dele, essa é a vontade dele, nos levar para o céu. Não é outra, é essa. Só que o de Satanás é completamente o oposto. Por isso que ele tenta, todo dia, tenta, quem está dentro da igreja, tenta, quem está fora. Porque o que ele quer é arrastar as pessoas para o inferno, mas o que Jesus quer é nos levar para o céu. Então, o que Jesus quer fazer nos refletir essa noite é sobre como está a nossa vida perante Deus. Será que as lamparinas estão acesas? Será que as vestes estão brancas? Será que o passaporte tá no nosso bolso, tá com visto, tá certinho? Tá tudo certo? Se Jesus voltar agora, a gente sobe? Essa é a pergunta de Deus essa noite. Porque o que Ele quer é que possamos estar com Ele. O que Ele quer é que a gente esteja com Ele na Nova Jerusalém, adorando para sempre. E para isso, a gente precisa entender o que Jesus fez conosco na cruz, para a gente entender o valor do céu. Em Apocalipse 5, quando as criaturas e os anciões estão adorando ao Senhor, eles dizem, com o teu sangue, eles estão dizendo para o Cordeiro, com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua e nação. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus. Quando Adão e Eva pecaram, Deus fez Adão e Eva, queria manter um relacionamento com o homem, mas Adão não quis. Adão e Eva não quiseram, pecaram. Aí, Deus não tinha a menor obrigação de salvar a gente. Ele não precisava da gente. Quem precisa dele é a gente. Ele não tinha a menor obrigação de nos salvar, mas ele quis. O amor dele por nós é muito grande. É muito, é muito. Sabe por quê?
Porque quando Adão e Eva pecaram, se Deus quisesse, ele tinha destruído tudo, tinha feito tudo novo. Mas ele não, ele resolveu restaurar, ele nos amou. A misericórdia e o perdão dele foi tão grande que ele nos amou, nos restaurou e quer nos levar para o céu. Ele é soberano, ele não depende de nenhum de nós, mas ele quer que estejamos perto dele. Mas, para que nós possamos estar de novo com ele, era necessário um sacrifício. Porque o salário do pecado é a morte. A Bíblia deixa bem claro que o sangue dos bodes e dos novilhos não salvam, não conseguem limpar a consciência do pecador, não conseguem levar ele para a Nova Jerusalém. Até porque quando o sacerdote ia fazer o sacrifício, ele tinha que oferecer o sacrifício do próprio pecado dele e depois o do povo. Só que aí, e ficava nesse rito ano após ano. Claro que Deus havia mandado e apontava para o que havia de vir, mas ficava nesse rito ano após ano, e não era isso que de fato ia salvar o homem. Era um sumo sacerdote superior que Deus iria mandar do céu. Não segundo a lei dos homens, não segundo a ordenança de Levi, mas segundo a de Melquisedeque, a do céu. E ele mesmo não tinha pecado. Ele não tinha que oferecer pelo próprio pecado. Ele era limpo, ele era sem mácula. Então ele foi lá, santo. E o Filipenses 2 diz que ele se esvaziou de si mesmo. Sabe, imagina um Deus que é, como a gente canta, rodeado de glória. Os querubins, os serafins cantam que ele é santo, santo, santo. Sabe, que não necessita de ninguém, que não deve satisfação a ninguém. Ele faz o que ele quer. Um Deus todo-poderoso, amoroso, misericordioso. Se esvaziou da sua glória para se tornar ser humano como nós. Humano como nós. E ele fez isso porque ele nos amou. Porque aí o que aconteceu? Ele veio como homem, aí passou por tanta coisa. Porque ele estava pregando a palavra de Deus, ele estava pregando a verdade. Aí as criaturas dele, que ele criou, porque a Bíblia diz que nada do que foi feito seria feito sem ele, as criaturas que ele mesmo criou estavam olhando na cara dele, dizendo que ele era blasfemador. As criaturas dele, que ele tinha criado, que Jesus tinha criado, estavam olhando para ele e dizendo que o poder que ele agia não era o poder de Deus, era o poder do demônio. Está na Bíblia. Ele passa por tudo isso. Aí ele é traído, é negado. Dos 12, um ficou na hora da cruz, na hora do sacrifício, na hora de todo aquele momento. E aí ele é condenado. Aí colocam do lado dele um ladrão, fica fazendo confusão na cidade, e ele que nunca pecou, nunca mentiu uma vez na vida. E aí Pilatos fala assim pro povo: quem vocês querem matar? Vocês querem matar o ladrão, que era Barrabás, ou esse que não tem pecado nenhum, que é justo, santo? Quem vocês querem matar? Mais ou menos assim para você entender. Aí o que o povo fala? O povo que tinha visto ele fazer milagre, que tinha visto ele curar gente que há 12 anos estava com enfermidade, o povo que tinha visto ele ressuscitar mortos. Fala por quê? Não, mata Barrabás. Mata lá. Não, perdão. Mata Jesus. Solta Barrabás. Solta o ladrão. Mata Jesus. Tá. Ele passa, é chicoteado 1 milhão de vezes pela própria criatura dele também, que ele mesmo criou. Não consegue. Aí é tanta dor que ele não consegue carregar a própria cruz. Tiveram que chamar alguém para ajudar, porque o tanto que ele estava sofrendo no físico era muito forte. Aí, ele ainda tem que ouvir ao longo do caminho, e até quando penduraram ele na cruz, dizendo: salva a si mesmo, você não salvou os outros, salva você, a si mesmo. Oxi, ainda teve que ouvir isso. Mas aí, o texto de Isaías 53 diz que ele ficou como ovelha muda, calado. Não reclamou uma vez. Pelo contrário, disse para Deus: perdoa-os, porque eles não sabem o que eles fazem. Foi isso que Jesus fez por nós. Porque através desse sacrifício perfeito, ele nos levou de volta à presença de Deus. É tanto que quando ele morreu, quando ele disse está consumado, o véu. O que era o véu? O véu, ele representava a separação do homem de Deus. O homem não podia acessar a presença de Deus sem um sacrifício. O de bode de cordeiro, a gente já falou que não resolvia nada. Então, só Jesus poderia reconectar o homem com Deus. Então o véu é rasgado de cima a baixo.
restaurando a comunhão com Deus, levando o homem de novo à presença de Deus. E ele não tinha pecado, então ele fez isso por todos os pecados e de uma vez por todas. Não precisa ficar repetindo todo ano. O sacrifício de Jesus é definitivo. Esse é o passaporte para o céu. E agora os homens podem ser livres, podem viver em santidade, podem se aproximar de Deus. Sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Mas pelo sangue de Jesus a gente consegue ser santo como Ele quer que sejamos. Mas Ele mesmo não tinha pecado, né? O salário do pecado é a morte. Ele não tinha pecado. Então Ele morreu, mas ao terceiro dia, derrotando não só o pecado, mas também a morte, Ele ressuscitou. E com esse sacrifício, Jesus Cristo, Ele também cumpre a profecia do Éden, derrotando o diabo e seus demônios, porque a profecia diz que ele pisaria a cabeça da serpente. Então, com isso, todo o inferno foi derrotado, o pecado foi derrotado, a morte foi derrotada. Onde está, ó morte, a sua vitória? E onde está o inferno, o seu aguilhão? Jesus venceu. E porque Ele vive, a nossa esperança no céu é verdadeira e firme. Glória a Deus. E agora a gente pode voltar à presença de Deus, lá no céu. Aqui na terra Ele está com a gente em espírito, mas lá no céu a gente vai ver Ele face a face. E o mais interessante sobre o plano da salvação é que, como eu já disse, Ele mesmo quis fazer. Ele mesmo quis. Ele quis nos amar, Ele quis se entregar por nós. O amor de Deus por nós, por você e por mim é muito grande. Porque Ele não precisava. E o texto de Isaías 53 tem alguns versículos que dizem assim: cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O versículo 7 diz que ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Mais para frente diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo e fazê-lo enfermar. Por quê? Porque quando ele vê o trabalho da sua alma, ele ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por conta desse sacrifício, Jesus salvou a mim e a você. Por conta desse sacrifício, Jesus salvou pessoas de toda tribo, língua e nação. E restaurou o relacionamento de Deus com o homem. Mas agora, não é só crer. Quer dizer, todo aquele que crê é salvo. Mas não é só crer, eu digo que acredito. Crer como quem diz qualquer coisa. Não. A Bíblia diz que é justificador daquele que crê. Mas a Bíblia diz em Tiago que a fé sem obras é morta. Do que adianta você dizer que crê se continua no pecado? Do que adianta a gente dizer que crê, a gente dizer que recebemos o perdão de Deus se a gente continua pecando? Do que adianta a gente dizer que a gente é livre de todo pecado se a gente continua pecando? Então, a gente precisa viver de modo digno a esse sacrifício, vivendo como quem recebeu de verdade o perdão de Deus. E a gente chega no texto das virgens. Haviam 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. E o texto diz que todas dormiram. Agora, vamos lá. Quem aqui já dormiu numa aula? Não finge costume. Quem aqui já dormiu numa aula? Pois é, gente, é a realidade. Eu só lembro do Marcos dizendo, é a dormida operacional. Você dorme assim, fecha o olho e não quebra a cabeça. Entendeu? Você fica ali mantendo. Então, foi isso que aconteceu com as virgens. Elas dormiram. Mas 5 estavam preparadas. E 5 não estavam. Todas levaram as lamparinas acesas. Mas 5 tinham óleo reserva. Aí elas acordam com o chamado do noivo. Tá chegando o noivo. Aí elas acordam, vão arrumar as coisas, tá? Aí a lamparina de uma, aí coloca o azeite, acende, aí, não trouxe. Dá um pouquinho do seu, a louca falando pra Prudente, dá um pouquinho do seu. Não vai faltar pra mim, pra você, vai lá comprar. Elas foram comprar, achando que dava tempo. Enquanto isso, o noivo chegou, as 5 entraram para bodas, as 5 prudentes entraram para as bodas do cordeiro. E as outras chegaram tarde. Aí o noivo fechou a porta na cara delas e disse: não vos conheço. Não, chegou no tempo errado. Foi igual o Yuri.
foi vindo aqui, chegou na hora errada. Acabou. Embarque encerrado. Essas 5 loucas, elas fazem referência àquele tipo de pessoa que diz assim, vou viver a vida. Não, vou viver a vida e depois eu me converto. Quando eu ficar idoso, não, quando eu ficar mais velho, eu me entrego para Deus, vou primeiro trabalhar, estudar, construir minhas coisinhas. Vão ser essas pessoas. Que de repente estavam na igreja, mas se desviaram. Porque as coisas do mundo começaram a encantar e aí caiu. Ou senão aquelas pessoas que dizem, não, Gabriel, eu oro, mas eu só não leio a Bíblia. Eu já ouvi isso, gente. Eu oro, mas eu só não leio a Bíblia. Eu não concordo, enfim. Eu continuo orando para Deus no meu quarto, mas eu só não vou à igreja, porque... Aí diz que igreja não tem gente que não presta, não sei o que, meu irmão. Quem está na igreja está procurando ser a cada dia melhor. Então, essas pessoas vão procurar a igreja, sabe aqueles corinhos que a gente canta? Que os irmãos foram procurar o pastor, as irmãs do ciclo de oração e tal. Pois não vão encontrar. Vão ter subido. Porque eles entenderam, tarde, mas eles entenderam, que Deus não estava brincando quando disse que ia voltar. Que Jesus não estava de brincadeira, não foi modo de dizer de Jesus que ele iria voltar para buscar a sua noiva. E sabe, muitas vezes a gente canta, né? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas a pergunta de Deus pra gente nessa noite, para todo mundo que está aqui, é se quando você fica clamando, Maranata, vem Jesus, será que quando você clamar isso, o arrebatamento acontece? Você sobe? Eu e você, a gente sobe? A pergunta de Deus é essa. Seu passaporte está pronto? Porque mesmo dentro da igreja, as coisas do mundo, como eu disse, começam a nos encantar. E a gente começa a trabalhar, começa a ganhar dinheiro, família, carro, casa. Aí a gente começa a tomar o lugar que Deus tinha no nosso coração. Deus começa a abençoar e aí começa a tomar o lugar que o relacionamento com Deus tinha no nosso coração. Logicamente, elas têm essa importância. Você precisa de comer, precisa de estudar, você precisa de trabalhar. Mas o primeiro lugar, a prioridade máxima, é o seu relacionamento com Deus. Porque se não for isso, já sabe o resto. Não vai entrar. Não entra. E também não adianta a gente se iludir, porque pecado nenhum entra lá. Lá não entra pecado. É na Bíblia, Apocalipse. Lá não entra pecado, lá não tem dor, não tem sofrimento. E não adianta a gente achar que a gente, cultivando esse pecado, sabe? Que a gente relativiza, a gente romantiza. E há quem diga que vira o pecado de estimação. Não adianta a gente achar que a gente vai chegar lá com ele e Deus vai passar batido, vai fazer vista grossa, porque não vai. Deus, ele é santo, ele é justo. Pensa num pente fino, que é fino é o de Deus. Porque ele não tem uma mancha. E ele quer que a gente seja santo como ele é. Então, a gente precisa entender que todo pecado, ele é pecado. Desde roubar o troco da padaria até a maior atrocidade que qualquer ser humano cometer, todo pecado é pecado. Todo pecado afasta o homem de Deus. É claro que as consequências terrenas são proporcionais ao tamanho do erro, isso a gente entende. Mas todo pecado afasta o homem de Deus. Adão foi expulso porque comeu uma fruta que não devia comer. Mas aí entra o amor, a misericórdia, o perdão de Deus. Porque essa é a vontade dele é nos perdoar, é nos restaurar, é nos levar a caminhar em um outro caminho, a um novo caminho, que é Jesus Cristo. Aí a gente chega no texto de Hebreus, que diz, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. A gente usa muito esse texto para falar, o chamado de Deus é cumprir na sua vida, e tal, não sei o quê. Olha, vai cumprir, amém, fiel é o que prometeu, mas a nossa maior esperança é o céu.
A nossa maior esperança é o céu. E a gente tem que guardar ela num lugar bem guardado no nosso coração. A gente precisa dessa esperança que ele seja tão firme na nossa alma e no nosso espírito, porque aí pode vir tempestade, pode vir tribulação, pode vir momentos bons e momentos ruins que ela não vai se perder. E aí a pergunta de Deus. Porque Jesus fala duas coisas muito interessantes. Ele diz, busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E também ele pergunta, ele fala, onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. A pergunta de Deus é, onde está o seu coração? Onde está o seu tesouro? Essa esperança, ela está bem guardada no seu coração? Ela está aí? A gente precisa se fazer essas perguntas porque senão a vida, a rotina vai consumindo a gente acha que tá tudo bem, que é assim mesmo. Não! A gente tem que a cada dia se limpar, a cada dia revisar nossa vida perante Deus, para que a gente possa se achar santo naquele dia. Onde está o seu coração? Onde está o seu tesouro? Onde está o seu maior anseio nessa vida? Porque a gente precisa saber a cada dia como a gente leva a nossa vida perante o Senhor. Quando o povo de Israel estava no deserto, Deus libertou eles do Egito de uma maneira tremenda, a gente sabe. Quando eles estavam no deserto, Deus não deixou que as roupas envelhecessem, não deixou que as sandálias se desgastassem. Ele proveu maná, proveu as cordonizes, proveu água, proveu tudo. Bastava só o povo seguir os mandamentos de Deus. Mas o que eles fizeram? Moisés foi chamado lá para o monte para receber os 10 mandamentos e a lei. Aí fica 40 dias lá. Aí o povo fala, não, tá demorando demais. Viu aquele tanto de coisa acontecer. Sabe o que eles viram? As pragas do Egito aconteciam no Egito, mas não aconteciam onde estava em Israel. Fica a nona praga, que é quando escurece tudo, escureceu no Egito, mas não escureceu em Israel. Esse povo viu isso, esse povo viu o maná cair do céu, esse povo viu a mar se abrir, esse povo via coluna de fogo e coluna de nuvem. Esse povo via isso. Aí eles falam, não, mas essa demorando muito. Muito tempo. Não, aí eles chamam Arão no canto. Arão, constrói pra gente um Deus pra gente adorar. Aí Arão, com medo, né, do povo, deve ter feito a conta, eles são uns milhões, eu sou um. Então vamos fazer. Pega o ouro que Deus tinha dado pra eles. Pega o ouro, constrói o bezerro. Aí quando Moisés desce do monte, porque Deus avisa pra Moisés, olha, desce do monte, porque Israel tá aprontando. Aí quando Moisés desce do monte, com as tábuas da nova da aliança, ele vê o povo lá, fazendo festa para o bezerro, dizendo que aquele era o Deus que havia libertado eles do Egito. Em Hebreus 3,19 diz que aquele povo não pôde entrar no descanso de Deus por conta da sua incredulidade. Daquela geração, só 2 não entraram. Porque em outro momento também não duvidaram de Deus. Só 2 entraram. E sabe o que acontece? Tem gente hoje no mundo assim, que não vai entrar no descanso de Deus por conta da sua incredulidade. Eles falam, eles não creem na grande promessa que a gente tem. Eles falam, mas tem 2000 anos que ele falou isso. Vai acontecer não. Tá demorando demais. Ao invés de obedecer, confiar e crer, aquele povo de Israel resolveu murmurar, se depravar. E é o que tem acontecido nos dias de hoje. Só que o que Deus está nos chamando a fazer é não se contaminar, é ser santo, é se separar desse povo que duvida e crer na promessa dele. É isso que ele nos tem chamado a fazer. Aí você fala, tá. Aí você vai, Deus vai sondando o coração da gente, vai mostrando as coisas. E a gente vê que muitas das obras da carne que Paulo cita em Gálatas talvez estejam presentes nos nossos corações. Estou falando porque eu já vivi isso. Mesmo a gente sendo crente, a gente vai vendo, essa atitude aqui não esse andado meu
não tá correto. Aí a gente fala, tá bom, tô imundo de pecado, o que eu faço? Aí vem a graça dele, nos perdoando, nos libertando e nos dando força para vencer o pecado. Porque o sacrifício de Jesus, ele perdoa. O que é perdoar? Perdoar é esquecer. A palavra diz que Deus joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Aí vem Jesus esquecendo dos nossos pecados e nos dando força para a gente não pecar mais. Para que a gente possa ser santo como ele é. E aí cumpre na nossa vida o texto de Romanos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que é isso? Onde o pecado foi X, estou falando para você entender. Onde o pecado foi X, a graça foi 100X, a graça foi 1000X, a graça foi muito maior que o pecado. Só que Deus exige de nós uma posição para a gente receber a graça dele. Porque Cristo é justo e justificador de todo aquele que deposita a sua fé em Jesus. E a gente já falou aqui que fé sem obras é morta. Não adianta falar que crê, mas continuar na prática do pecado. E senão você não recebeu perdão. Mas Deus, ele quer te... Não é porque, eu vou praticar para tentar alcançar a salvação. Eu vou tentar comprar o passaporte. Não. Deus está te dando o passaporte. E o que ele quer é que você cuide muito bem dele. Você não é salvo por conta das suas obras. Mas quem é salvo faz as obras, tem o fruto do Espírito. Porque em Jesus, pelo sangue de Jesus, eu tenho força para resistir até as tentações mais difíceis. Como Deus disse a Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E no céu, como foi falado na peça, no céu não entra quem é bom. No inferno entra quem é bom também, gente boa. No céu entra quem é salvo. O que Deus falou para Moisés na 10ª praga? Olha, o anjo vai passar nas casas, o anjo que vai matar os primogênitos vai passar nas casas. E a casa, Deus falou assim para Moisés, a casa que tiver gente boa, ele não mata. Foi isso que ele falou? Bem, vocês estão ligados. Na casa que tiver gente bacana, gente do bem, não entra. Foi isso que ele falou? Não. A casa que tiver o sangue do cordeiro nas portas. Ele não passa. Ele não vai matar. Porque Jesus veio para que a gente tenha vida e vida com abundância. Então a mensagem que Deus tem para a gente nessa noite é que a gente não deixe o pecado, as coisas do mundo, as paixões do mundo ocupar o primeiro lugar. Que o nosso relacionamento com Deus esteja no primeiro lugar. Porque aí quando vier o som da trombeta, a gente sobe. Porque aí a gente vai estar preparado quando chamar o embarque. Então que Deus nos faça cada dia mais perfeitos para que a gente possa entrar naquela cidade. Na Cidade Santa. Você recebeu aí um passaporte que está escrito Cidade Santa, né? Pois é. Nessa cidade, as ruas são de ouro. A coisa mais valiosa hoje em dia vai ser o chão da cidade. As ruas são de ouro. O muro é de jaspe. Lá não tem dor, lá não tem sofrimento, lá não tem choro. Lá tem a presença e a glória de Deus. A gente vai ver Ele face a face. Então o que Deus está nos chamando a fazer nessa noite é revisar a nossa vida perante Deus para saber se quando a trombeta tocar, a gente sobe ou não sobe. Para que quando vier o anúncio, a gente não fique querendo comprar óleo quando já passou a hora de comprar o óleo. Deus está te chamando nessa noite para comprar o óleo. O óleo é o relacionamento com Deus, o óleo é o Espírito Santo. Deus está te dando isso hoje. Deus quer que você receba isso hoje. Porque lá tem uma casa reservada para nós. O versículo que está aí. Eu vou preparar um lugar, disse Jesus, para vocês. Então que Ele nos faça, porque sem Ele não dá certo. Que Ele nos faça viver, eu e você, vivermos a cada dia segundo o sacrifício de Jesus, que é o passaporte para o céu. Com a nossa lamparina acesa e aguardando esse grande dia. Irmãos, essa é a mensagem. E Deus abençoe. Eu devolvo a direção para o pastor Gileu.